Oi, pessoal, aqui é a professora Ana, de Direito Civil. Hoje a gente vai ver alguns elementos do LINDB, pessoas naturais e ausentes. E, pessoal, não se esquece de curtir o nosso canal, de se inscrever nele, ativar o sininho e você vai ficar por dentro de todas as notificações. Vamos lá? Capacidade de direito e capacidade de fato. A pessoa pode ter capacidade de direito e não de fato, e aí a gente vai entender um pouquinho esses dois conceitos para não confundir. A capacidade de direito, ela não se confunde com a de fato, por quê? Porque a capacidade de direito é a aptidão da pessoa natural de adquirir direitos e deveres. Então, nasceu com vida, ela já é dotada de uma série de direitos, ok? De uma série de prerrogativas. Por sua vez, a capacidade de fato, vamos lá, vamos dar uma grifada aqui, ó, pra gente não se perder. Então tá, eu tenho aqui a capacidade de direito, que é inerente ao ser humano, lá nasceu com vida, ele tem. E eu vou ter a capacidade de fato, que é a aptidão de seu titular praticar pessoalmente os atos jurídicos. Então, geralmente, a capacidade de fato é adquirida quando a pessoa natural atinge o quê? 18 anos completos, ou no caso dela ser emancipada com 16, ela conseguiria, tá? Pode ter de fato antes dos 18. Então, aqueles que gozam da capacidade de direito, a capacidade de fato tem a capacidade plena. Então, assim, se eu nasci com vida e tal, aí com 18 anos eu vou ter a capacidade de fato de poder exercer a vida cívica, tá? Os direitos na vida civil. Mas eu posso nascer com a capacidade de direito, eu tenho uma série de prerrogativas, e depois, por qualquer que seja o motivo, eu, por exemplo, quando eu completar 18, eu não consegui levar essa vida civil adiante. Então, eu não vou ter capacidade de fato, tá bom? A gente vai entrar nisso, vocês vão ver a diferença com mais detalhe. Então, capacidade de direito, aqui a gente tem uma tabela. Vamos lá. Oi, peraí. Aqui a gente tem a tabela. Vamos entrar nessa questão. Capacidade de direito, aptidão para ser titular de direitos e deveres na ordem civil, adquirir-se com nascimento com vida, respirou, já tem uma série de direitos, uma série de prerrogativas, uma série de inviolabilidades em relação a mim enquanto pessoa nesse mundo. Capacidade de fato, eu posso de fato exercer? Então, para exercer atos jurídicos por si só, em regra adquirida aos 18 anos, certo? E a capacidade plena, quando eu consigo unir os dois, é aquele que os dois tipos de capacidade. Então, eu nasci com vida e aos 18 anos eu consigo exercer os meus direitos, correto? Essa vai ser a capacidade plena, eu somo os outros dois, certo? Vamos seguir. Incapacidades. Aqueles que não possuem a capacidade de fato são considerados incapazes, podendo a pessoa possuir uma capacidade absoluta ou uma incapacidade relativa. Então, assim, se eu de fato nasci com vida, mas depois eu tenho capacidade de direito, mas não tenho de fato, eu posso ter dois tipos de incapacidade, tá? Incapacidade. Ela pode ser relativa e ela pode ser absoluta. Lembra disso? Os relativamente incapazes e os absolutamente incapazes, tá? Então, vai ser absolutamente incapaz, conforme o Código Civil, artigo 3º. Pessoal, exato da vida civil, os menores de 16 anos, tá certo? A proibição total para o exercício de direitos, no caso da pessoa absolutamente capaz de praticar os atos do negócio jurídico, esse será considerado nulo. Então, pessoal, eu vou entrar nisso depois, mas não confundir o nulo com anulável, tá? Quando ele é praticado entre 16 e 18, a gente vai ver uma série de regras, ele é anulável, mas com menos de 16 anos, esse negócio jurídico aí, ele é nulo, tá bom? Porque a pessoa ainda não possui capacidade de fato. Em 2015, com a Lei 13.146, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, a EPD, retirou os deficientes mentais do rol dos incapazes, tanto dos absolutamente quanto dos relativamente incapazes. Então, a gente teve uma alteração aí, fica essa nota aqui, que os deficientes mentais já não são mais considerados como incapazes, nem absolutamente e nem relativamente. Dessa forma, a deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa, podendo o deficiente mental se casar, exercer o direito à família e à convivência familiar e comunitária, exercer o direito à guarda, tutela, curatela e adoção, como adotante ou adotado, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas. Então, ele se equipara aí em questão de direito, tá bom? Seguimos. Capacidade. Quando ele é relativamente incapaz. A pessoa incapacidade relativa são aqueles que podem praticar atos da vida civil, porém para isso devem estar assistidas.
sob pena de anulidade do seu ato jurídico. Então, aqui ele é anulável, tá? O ato não é nulo, ele já não é nulo, ele é anulável, sujeito à anulação, tá bom? Daí a pessoa tem que estar tem que estar devidamente assistido. São incapazes relativamente, a certos atos ou maneira de exercer quem tem o quê? Maiores de 16 e menores de 18. Então, entre 16 e 18 anos, ok? Nessa faixa etária. Os ébrios e viciados em tóxico, então pessoas que devido ao excesso de consumo de álcool ou a substâncias tóxicas aí, a drogas, elas não têm mais discernimento para poder decidir a vida delas. Aqueles que por causa transitória ou permanente não puderem exprimir sua vontade, então, por exemplo, algum problema mental assim já grave, tá? Por exemplo, uma esquizofrenia, algo que a pessoa perde as faculdades mentais e aí ela precisa de alguém para estar auxiliando, né? Vai precisar de um curador. E os pródigos, né? Pródigo é uma figura aí que a gente já não menciona muito, mas aqueles que agem de forma não prudente com os bens dele, né? Acaba colocando tudo fora. Parágrafo único. A capacidade dos indígenas será regulada por legislação especial. Então, indígena é um caso à parte. Artigo 4º. Também foi alterada pelo EPD, retirando os deficientes mentais do rol dos relativamente incapazes. Então, deficiente mental não é nem relativamente, nem absolutamente incapaz. Tá bom? Seguimos. Questão aí número 12 para a gente estar resolvendo junto, tá bom? Pessoa é todo ente físico ou moral, suscetível de direitos e obrigações, sendo, portanto, sujeito de direitos idem ibidem. Pessoal, não fiquem, receosos com essa parte de menção no latim, tá? Segue a questão. Que daí tá só mencionando que o modo como foi transcrito. Tendo o fragmento do texto acima como referência e considerando os dispositivos do Código Civil relativos às pessoas natural e jurídica, assinale a opção correta. Dessa vez eu vou ler e aí vamos ver como é que vocês resolvem essa questão aí, tá? A capacidade de exercício da pessoa natural corresponde à sua inaptidão para ser sujeito de direito. A capacidade de exercício ou de fato da pessoa natural pressupõe a de gozo ou de direito, mas esta pode subsistir sem aquela. A incapacidade relativa da pessoa natural não pode ser suprida. O estado político da pessoa natural indica sua situação em relação ao matrimônio e ao parentesco consanguíneo por afinidade. Questão número 12 aí da CESP. Vou deixar vocês, se quiserem parar o vídeo, a gente para um minuto, vocês resolvem, a gente já volta. Vamos lá. Então, considerando o texto acima de que toda pessoa é ente física e moral, suscetível a direitos e obrigações, sujeito de direitos. Considerando o Código Civil, relativo às pessoas natural e jurídica, vamos para a opção correta. Então, vamos lá. Capacidade de exercício da pessoa natural corresponde à sua inaptidão para ser sujeito de direito? Ela é inapta para ser sujeito de direito? Não. A capacidade dela, de enquanto pessoa natural, é a aptidão para ser sujeito de direito, não inaptidão. Cuidado com essas palavrinhas, cuidado com o nervosismo na prova, porque isso pode comprometer vocês, tá? Então, leiam com atenção, tá? Inaptidão. Não, não é inaptidão, é aptidão. Letra B. A capacidade de exercício ou de fato da pessoa natural pressupõe a de gozo ou de direito, mas esta pode subsistir sem aquela. Eu posso pressupor gozos e direitos e não ter capacidade de exercício. Posso precisar de um tutor ou de um curador. Faz sentido. Mas vamos seguir. A incapacidade relativa da pessoa natural não pode ser suprida. Então, a pessoa é relativamente incapaz. Não posso fazer nada por ela para poder exercer a vida. Ela não pode ter um tutor, ela não pode ter um curador. Poxa, não é assim. Se ela é relativamente incapaz, ela deve ser auxiliada, ok? Então, não. O estado político da pessoa natural indica a sua situação em relação ao matrimônio e ao parentesco consanguíneo ou por afinidade. A questão aí do estado político, ele vai tratar da questão do estrangeiro, do naturalizado e do nacional, tá bom? O estado político. O estado político não vai dizer respeito à relação de matrimônio e parentesco consanguíneo por afinidade, tá? Aqui a pessoa é brasileira,
se a pessoa foi naturalizada, se a pessoa é nacional, tá bom? Então, não vai tratar disso. Então, a resposta correta aí, ó, letra B. A capacidade de exercício ou de fato da pessoa natural pressupõe gozo e direito, mas esta pode subsistir sem aquela, tá bom? Você acabou de assistir um trecho das nossas aulas. Para ter mais informação e mais conteúdo, é muito importante estar inscrito, já ter ativado o sininho e nos seguir em todas as redes sociais. Vamos juntos em busca da sua aprovação.